E aí, povinho, o meu nome é Ipe e seguinte, lá no meu canal principal eu trouxe uma ARG pro Brasil que é bem atípica, a ARG Gilbert Garfield. Aquela ARG era o tipo de conteúdo que eu tinha certeza plena que não ia funcionar no Brasil, isso porque a gente não consome muito do Garfield por aqui. E eu tava bem enganado. Desde que eu fiz aquele vídeo eu nutri uma vontade imensa de fazer um iceberg do Garfield, e eu tô aqui pra matar esse verme. Então, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao iceberg do Garfield. Antes do Garfield ter um show na TV e tal, ele aparecia somente em quadrinhos de normalmente 3 cenas, e isso aparecia em jornais. Garfield Minus Garfield é uma comunidade dedicada a remover o Garfield de todos os gibis por meio de edição de foto. Pra que eles fazem isso, você me pergunta? Bom, o objetivo é mostrar a angústia existencial de um certo rapaz aí, chamado John. É bem estranho olhar os gibis sem o Garfield, porque o John naturalmente fala com o Garfield de forma retórica, só que ver isso sem ter o gato ali de fato dá uma ótica meio triste pra coisa. U.S. Across foi um delírio coletivo. Eu não consigo ver isso aqui de outra forma. Basicamente o Garfield era um sucesso absoluto, porém ele estava mais voltado para o público adulto dos quadrinhos. Não, o Garfield não era mais 18, mas ele não era infantil o suficiente para ser considerado um gibi infantil. É aí que U.S. Across entra. A ideia era que esse desenho fosse do mesmo universo do Garfield, tanto que houveram alguns crossovers, mas essa série seria mais infantil. O que aconteceu foi que U.S. Across foi um sucesso, porém comparado com a magnitude do Garfield, isso aqui não era nada. Nisso, o criador desse desenho, que era o mesmo cara que criou o Garfield, só desistiu e cancelou U.S. Across. Curiosidade é que U.S. Across seria traduzido como Acre estadunidense. É muito um delírio coletivo isso. As 9 Vidas do Garfield é uma das obras mais estranhas que dá pra se achar do Garfield. Isso porque esse livro, que recebeu um remake e mais tarde um especial de TV, ele meio que tenta explicar algumas peculiaridades do Garfield, como por exemplo o porquê ele ter tanto medo de veterinário, o porquê dele ser preguiçoso e por aí vai. O problema é que essa obra aqui confirma que o Garfield já teve 9 vidas, ou seja, ele morreu no mínimo 8 vezes já. Tirando esse fato estranho e muito triste, o livro é muito legal. Antes da gente passar para a camada 2, eu preciso fazer algumas menções honrosas. No chart original desse iceberg, na camada 1 era citado Garfield and Friends e o show do Garfield, só que geral já conhece essas duas criações. Eu não ia acrescentar nada, eu só ia falar, existe isso daí. Então eu passei reto, espero que entendam e camada 2. O Sentido Perdido é um nome que eu quis dar pra esse site porque raiz quadrada de menos Garfield é bem ruim, né? Vamos combinar. Esse site é parecido com o que a gente viu na primeira camada. Porém, ao invés de remover o Garfield das histórias, a galera que faz ele parodia os quadrinhos originais e aqui sim tu pode encontrar um Garfield mais 18. E um Garfield gore. Meio ruim, porém gore. Essa tira foi publicada em 23 de outubro de 1989. Ela foi lançada para comemorar o Halloween, porém essa tirinha é meio estranha. Nela a gente vê o Garfield acordando em casa, porém não tem ninguém lá. Ele anda e procura pelo John e pelo Odd, mas realmente não tem ninguém. Não demora muito e ele nota que o John e o Odd não existem e que ele tá sozinho numa casa abandonada por anos. Com isso, ele lembra que todos que já moraram ou passaram pela vida dele já estão mortos há muito tempo, incluindo ele. E ele não se conforma com isso e fica em pura negação. Bom, isso foi bem atípico para algo vindo do Garfield. E a coisa ainda fica pior quando vemos que no final ele realmente só fica imaginando a sua família na sua volta, mesmo sabendo que eles não estão mais ali. Essa teoria existe, mas a gente deu uma alterada nela, então nesse chart a teoria é nossa. Vamos lá. Essa teoria tem sua base sendo esse gibi que a gente acabou de ver. Lembram das 9 vidas do Garfield? Aquele livro é canônico na lore do Garfield, então ele meio que morreu 8 vezes. Mas e a 9ª morte? Garfield Alone serve para explicar isso. O Garfield que a gente conhece seria a 9ª vida dele. E como ele morreu exatamente? De velho, de alguma doença? Sei lá o jeito que ele morreu, não importa muito. O ponto é que isso que a gente vê é de fato o espírito dele, sozinho e abandonado em casa. Isso aqui também é canônico, ok? A última tirinha do Garfield existe e nela o Garfield morre. Simples assim, ele morre. Nela a gente vê ele dormindo no primeiro quadro, dormindo no segundo e no terceiro, bom, pelo menos foi dormindo. Aqui é marcado o fim do Garfield nesse traço. Ele morreu nessa linha cronológica, digamos assim, porque depois disso o Garfield meio que teve um reboot e esse Garfield com esses traços aí tomou conta. Mas o Garfield já morreu algumas vezes e dessa vez foi dormindo. F no chat, gente.
O Piano da Diana é um curta animado que faz parte das 9 vidas do Garfield, e ele é extremamente triste. Nele a gente segue Sarah. Ela é uma pianista muito talentosa que tem uma gatinha chamada Diana. E sim, Diana é o Garfield. Mais especificamente ele na sua 6ª vida. No curta a gente segue Sarah crescendo e ficando cada vez melhor no piano, sempre acompanhada de Diana. Ela vai pra faculdade e até mesmo se casa. Porém a Diana não aprova muito o marido dela, e a relação das duas vai ficando meio estranha com o passar dos anos. E quando a Sarah acaba tendo um bebê, a Diana acaba morrendo pacificamente em cima do piano. A ideia do curta é mostrar um gatinho meio que sendo deixado de lado com o tempo. A vida da Sarah não pôde parar e, infelizmente, a Diana, a 6ª encarnação do Garfield, não soube lidar com isso. Lyman era um personagem criado para ser um dos principais nos quadrinhos do Garfield. A ideia era ele ser como um melhor amigo do John. Como o John tá sempre falando sozinho, porque o Garfield não fala, o Lyman foi criado para ter uma troca de bastão, sabe? Porém, era muito mais engraçado colocar o Garfield imaginando uma resposta do que ter um personagem só para responder o John. Curiosidade que eu descobri no canal da Isis. O Lyman aparece exatamente 69 vezes nos quadrinhos, bem específico. Garfield Live, ou Garfield ao vivo, era um show do Garfield ao vivo, só que ele era extremamente bizarro. Começa pelas fantasias. A língua do Odd virou um balão, tá ligado? Na lore desses shows, eles falavam sobre uma lasanha monstro gigante por algum motivo. No site que dava pra comprar os ingressos pra esse show, dava pra alugar fantasias iguais a essas também. Só que se tu tentar ligar hoje em dia, dá erro 404 na página. Eu não sei porque alguém alugaria isso, mas tá, né? Arlene é uma personagem feminina presente no universo do Garfield. Ela apareceu mais em filmes e especiais pra TV, e ela era meio que o par amoroso do Garfield. O desenho nunca disse nada sobre uma família dela ou sobre ela ter um dono. Isso até 1990. No livro Dia do Julgamento do Garfield, é dito que ela de fato não tem família. Ela é como um gato da rua. O porão de John é uma coisa bem curiosa, e quem criou essa curiosidade foi simplesmente o criador do Garfield. Vem comigo. Aqui nesse vídeo foi citado o Lyman. Bom, ele simplesmente sumiu na lore do Garfield, e nisso uma galera começou a pedir uma explicação pro sumiço dele. Então, o criador do Garfield fez uma lista com 10 motivos do Lyman ter sumido, e logo na primeira posição a gente tem a frase "não olha para o porão do John". Bom, isso foi uma piada, certo? Então, no game Garfield Scavenger Hunt, o player tem acesso ao porão, e o cara tá lá preso. O John tem segredos, meus amigos. Por literalmente 3 décadas, 30 anos, foram encontrados vários telefones do Garfield abandonados na costa da França. Esses telefones apareciam por lá e ninguém fazia ideia do porquê isso acontecer. Somente em 2019 conseguiram entender e explicar esse fenômeno. O que aconteceu é que um container com o estoque desses telefones caiu no mar e passou a espalhar esses telefones pela região. Essas imagens me lembram aquelas fotos do Mickey futurista, todo quebrado, abandonado. Como se a nossa civilização já tivesse sido dizimada e ficaram essas coisas pra trás. Sei lá, eu acho da hora essa estética. Nermo é um gatinho que aparece de vez em quando no Garfield, e ele apareceu até mesmo no show do Garfield. A parada é que toda vez que ele aparece, ele tem uma origem diferente. Na primeira aparição dele, ele era dos pais do John, mesmo os pais dele nunca tendo aparecido antes. Depois ele passou a ser de uns amigos do John. No caso, esses amigos deixavam ele pro John cuidar. E no show do Garfield, esse gato era um gato de rua. Não tem dono, é da rua mesmo. O peso do Garfield é uma coisa que em alguns quadrinhos era citado como uma piada, mas nunca mostrado de fato. Acontecia dele subir na balança e a balança literalmente mandar ele sair dela, como se ele fosse super pesado. Mas o peso dele foi revelado em uma tirinha de 1986. No caso, o Garfield, um gatinho doméstico, pesa 12 quilos. O Garfield é enorme, meu irmão. Em alguns quadrinhos do Garfield, a gente vê algumas provas que o Odd não é um animal burro de forma alguma. Os gibis e os seriados tentam nos vender o Odd como um personagem meio burro, só que isso cai por terra segundo algumas tirinhas do Garfield. Em certas ocasiões, a gente pode ver o Odd fumando um charuto e ouvindo Mozart, isso quando o John e o Garfield saem de cena. Em outro, podemos ver ele trancando o John e o Garfield do lado de fora do carro durante uma tempestade. Ele faz isso com um sorriso malicioso, de quem sabe que tá fazendo algo mal, tá ligado? Odd tem segredos.
Lamp Touch é um artista de internet que faz animações baseadas na estética 8 bits, sendo uma das mais famosas a sua série de Garfield. Ele pegou a história de Garfield e transformou ela numa animação que finge ser um game de 8 bits. A ideia era essa série de vídeos serem tipo uma Lost Media, uma gameplay de um game do Garfield que nunca foi lançado. Dá pra ter uma ideia do porquê ele nunca teria sido lançado, né? Eu não sei dizer se essa série de vídeos segue à risca a história da webcomic Garfield, mas caso tu queira dar uma olhada, o link tá aí na descrição. Gente, vocês não fazem ideia de quanto tempo esse roteiro tá escrito e a gente simplesmente não conseguia postar. Mas enfim, conseguimos. Esse vídeo tá prometido lá no Discord desde o dia 10 de janeiro, e eu espero que esse tempo todo tenha valido a pena. Muito obrigado a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. Ipe aqui, valeu demais a marca de 50k. O foco agora é o 100k e eu não tô acreditando que a gente tá tão perto. A gente conta com a ajuda de vocês. Bom, o meu nome é Espantar e tchau!